galerinha, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Pois é, chegamos em nossa nona aula dessa maratona de estudo. Um prazer imenso estar acompanhando vocês durante esse período. Uma satisfação imensa por cada atividade que recebo, por cada vídeo com os desafios propostos, por saber que vocês estão solucionando os problemas propostos e que têm curtido e comentado as nossas aulas. Tenho acompanhado os comentários de vocês lá no canal do YouTube, tenho curtido, tenho respondido e é um prazer imenso ver que vocês estão abraçando o nosso projeto e assistindo às nossas aulas. Pois é, hoje nossa nona aula dessa maratona de estudos. Na próxima aula entraremos na 10ª aula de nossa maratona de estudos. Então, na próxima aula nós iremos propor um desafio bem legal para vocês, alunos do 6º ano. Pois é, esse desafio, o vencedor irá ganhar um brinde bem legal. E aí, você topa mais um desafio de matemática conosco? Eu estou aguardando o vídeo de cada um de vocês do desafio que será lançado na aula 10. E aí, vamos iniciar a nossa aula de hoje falando mais uma vez de matemática? Então, lembrando que o nosso componente curricular é matemática. E que essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar de geometria, ou seja, nós iremos iniciar o estudo da geometria. Essa aula de hoje será uma aula básica e bem resumida. Nós iremos ver os principais elementos geométricos, tanto que forma figura geométrica, quanto que nós iremos abordar durante o estudo da geometria no ensino fundamental e também no ensino médio. E aí, vamos juntos? Pois é, o objetivo dessa aula é quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. Então, como em toda aula, a gente soluciona um problema proposto na aula anterior, nós iremos solucionar a primeira questão do problema proposto na aula anterior. E aí você irá acompanhar as habilidades que eu vou usar para resolver esse problema, comparar com as habilidades que você usou e você vai ver que o legal de matemática é que eu posso solucionar um problema usando as habilidades que eu acho conveniente. Você pode solucionar o mesmo problema abordando habilidades diferentes da minha e ambos podemos chegar ao mesmo resultado. Então, esse problema consiste em uma cozinha industrial, cada cozinheiro fabrica 640 biscoitos por dia. Sabendo que são 12 os cozinheiros, calcule o número de biscoitos produzidos em 5 dias. Ou seja, nesse caso ele quer saber quantos biscoitos ao todo 12 cozinheiros irão fabricar durante 5 dias. Há duas maneiras de nós solucionarmos esse problema. Nós podemos, primeiro, encontrar a quantidade de biscoito que cada cozinheiro irá fabricar durante esses 5 dias e depois somar a quantidade fabricada por cada um durante os 5 dias para acharmos o montante. Ou também nós podemos encontrar a produção diária dos 12 cozinheiros juntos e somar por durante os 5 dias. Vamos ver? Então é assim, se cada cozinheiro fabrica 640 biscoitos por dia, sabendo que são 12 os cozinheiros, nós iremos fazer assim, 640 biscoitos multiplicado por 12, que é a quantidade de cozinheiros. Nesse caso, nós iremos encontrar a quantidade de biscoito que os 12 cozinheiros eles fabricam juntos por dia. E aí nós faremos 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 6 é 12, somado com 1 vezes 0 é 0, 1 vezes de 4 é 4 e 1 vezes de 6 é 6. Então, 0 somado 8 com 0 é 8, 2 mais 4 é 6 e 1 mais 6 é 7. Olhe, nós estamos dizendo que 12 cozinheiros irão fabricar por dia 7.680 biscoitos. Mas aí, ele quer saber quantos biscoitos eles juntos produzirão em 5 dias. Então, nós iremos pegar
7.680, iremos multiplicar por 5. Então faremos 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8 é 40, coloca 0 e sobe 4. 5 vezes 6 é 30, com 4, 34, coloca 4 e sobe 3. 5 vezes 7, 35, com 3, 38. Então, nós estamos dizendo que os 12 cozinheiros juntos produzirão durante 5 dias 38.400 biscoitos. E aí, foi esse valor que você também encontrou? Você também entendeu que os 12 cozinheiros juntos fabricam 38.400 biscoitos durante 5 dias? Foram essas as habilidades que você usou? Lembre, se isso daqui é uma multiplicação, ela também pode ser solucionada apenas com adição. E aí, você compreendeu as habilidades que eu usei para solucionar esse problema? Vamos continuar com a nossa aula de hoje? Então, nessa aula de hoje, nós iremos falar apenas de 3 elementos básicos. Esses 3 elementos, eles servem para trabalharmos com a geometria durante toda a nossa vida estudantil. Então, nós iremos falar de ponto, reta e plano. E principalmente o ponto e a reta, que são elementos fundamentais para formarmos as figuras geométricas, que iremos estudar mais detalhado nas próximas aulas. E aí, nas próximas aulas, nós veremos figuras geométricas, veremos os elementos formadores, veremos a classificação. E aí vem a indagação. Você já teve uma ideia intuitiva? E aí, você já teve uma ideia intuitiva? Você sabe o que é ter uma ideia intuitiva? Vamos ver o que é uma ideia intuitiva? Então, ela quer saber, mas o que é uma ideia intuitiva? Portanto, uma ideia intuitiva é ter uma percepção imediata de algo. Ou seja, ao observar o mundo, certas ideias se formam em nossa mente de modo intuitivo e nos ajuda a compreender a realidade. Então, quando a gente vê alguma coisa, a gente vai logo associando a outra coisa. Isso é chamado de modo intuitivo. Ao observarmos o mundo, a natureza, as coisas construídas pelo homem, em nossa mente a gente já associa aquele elemento a uma outra coisa que vem em nossa mente. Então, a ideia que vem em nossa mente é chamada de ideia intuitiva. E aí nós vamos ver exemplos de ideia intuitiva para nós sabermos na prática o que é a ideia intuitiva. Então, olha, em geometria, algumas ideias elas são intuitivas. São elas o ponto, a reta e o plano. Mas como assim o ponto, a reta e o plano são ideias intuitivas? Por exemplo, a corda do berimbau bem esticada, ela dá uma ideia de reta. Ou seja, isso é uma ideia intuitiva. Nós pegamos um berimbau, esticamos bem a corda e depois nós classificamos ou comparamos com uma reta. Nós falamos, aqui é uma reta. Por exemplo, o fio de energia. Nós podemos associar um fio de energia bem esticado nos postes a uma reta. Ou seja, essa associação nós classificamos como ideia intuitiva. E aí agora, na proporção em que eu estou falando, você já está tendo ideias intuitivas? Em sua mente já está aparecendo aquelas ideias intuitivas de coisas do dia a dia que você já pode ir associando à reta? Vamos ver mais um pouquinho? Então, nós também podemos dizer o seguinte, que cada estrela no céu dá uma ideia de ponto. Quantas vezes vocês já ficaram olhando o céu, imaginando aquelas estrelas? E aí, como há uma distância muito grande entre nós e as estrelas, nós acabamos vendo ela apenas por pontinhos. E aí nós dizemos que são pontinhos luminosos. Ou seja, cada estrelinha lá no céu, em nossa ideia intuitiva, representa um ponto que nós iremos usar na geometria. Então você já viu aqui duas ideias intuitivas, ideias comuns do nosso dia a dia, mas que são usadas na geometria. Então, a corda do berimbau, bem esticada, nos dá a ideia intuitiva de reta. As estrelas no céu nos dá a ideia de ponto. Mas e o plano? Qual é a ideia intuitiva de plano que vem em nossa mente? Vamos ver? Pois é, principalmente para quem gosta de futebol.
A superfície do campo de futebol dá uma ideia de plano. Então, vários elementos dá ideia de plano. Olha, o quadro aqui que nós estamos trabalhando dá uma ideia de plano. O campo de futebol que vocês costumam jogar dá uma ideia de plano. Então, são esses os elementos que nós estamos associando com elementos ou objetos do dia a dia e que em nossa mente já temos a ideia intuitiva. Então, é isso ter uma ideia intuitiva. Portanto, na geometria, o ponto, a reta e o plano são ideias intuitivas. Então, mas há uma classificação para essas ideias intuitivas. Ou seja, a ideia intuitiva, elas são chamadas de noções primitivas e são aceitas sem definição na geometria. Pois é, então, olha, o ponto ele não possui dimensões e sua indicação é feita por letras maiúsculas do alfabeto. Ou seja, quando nós estamos trabalhando com ponto, nós devemos representá-lo por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E aí o ponto, ele não representa dimensões. Olha aqui um ponto. Ou seja, o ponto não representa dimensões. Além de ser uma ideia intuitiva, ele também não representa dimensões. Mas aí também nós podemos estudar, né, tanto a reta quanto o plano. E aí a reta, né, é imaginada sem espessura. Veja, na ideia intuitiva, nós já imaginamos uma corda de berimbau. Imaginamos também o fio de energia nos postes esticado. Nós associamos em nossa ideia intuitiva com a reta. E aí ele vem dizendo que a reta ela não apresenta espessura. E também está dizendo que ela não tem começo e não tem fim. Ou seja, ela é infinita ou ilimitada nos dois sentidos. E representada por letras minúsculas. Olhe, quando nós vamos comprar, por exemplo, fio de energias, geralmente a gente não aborda as dimensões dele. A única dimensão que a gente aborda é o comprimento. A gente não aborda espessuras. A gente pede 2 metros, 3 metros, mesmo que eles apresentam espessuras. Mas em nossa ideia intuitiva, nós estamos associando a uma reta. E aí, a reta ela deve ser representada por letras minúsculas e nós temos a representação dela assim. Geralmente, esse elemento ou essa figura, que é denominada reta, ela deve apresentar 2 setinhas nas extremidades para que possa justamente aprovar ou atender o conceito em que diz que ela é infinita nas 2 extremidades. Então, nós vimos neste instante o ponto, estamos vendo a reta e agora nós vamos ver o plano. São os 3 elementos básicos iniciais da geometria que nós iremos abordar durante o nosso estudo geométrico. Então, o plano ele também tem características comuns à reta. Quais são essas características comuns à reta? Então, assim, o plano ele é imaginado sem fronteiras, ou seja, ilimitado em todas as dimensões. E representados por letras maiúsculas do alfabeto grego. Olha, qual é a característica dele aqui que nós podemos lembrar da reta? É que ele é infinito em todas as direções. Ou seja, a reta é infinita nas 2 extremidades. O plano ele é infinito em todas as dimensões. E o plano ele é representado por uma letra grega, além de grega maiúscula. Né? Então, olha, nós temos aqui um plano, né? Então ele é infinito em todas as dimensões, ele pode crescer em todas as dimensões ilimitadamente, e é representado, e está sendo representado aqui por alfa. Alfa é uma letra maiúscula do alfabeto grego. E aí, você conseguiu entender um pouquinho sobre esses principais elementos da geometria? Qual é a figura ou objeto que você agora está aí em sua mente associando através da ideia intuitiva com o plano? Nós já fizemos comparações, usamos ideias intuitivas para relacionar elementos e objetos a ponto, reta e plano. E aí, vamos continuar com a nossa aula? Então, agora eu vou propor para vocês um pequeno desafio. Mas esse desafio, eu quero que vocês deixem a resposta aqui nos nossos comentários. E aqui mesmo no nosso comentário, depois eu vou analisar todos
e direi quem deixou o comentário mais coerente, mais organizado, mais bonito. E aí, você topa esse desafio? Posso estar ciente de que você irá deixar no comentário aqui a resolução desse desafio? Você é muito inteligente e eu sei que esse é um desafio bem simples para você. Por isso, eu conto com a sua resposta. Pois é, nossa aula de hoje fica por aqui. Foi uma aula bem básica. Na próxima aula nós iremos nos aprofundar mais em geometria. Falaremos de figuras geométricas. Será uma aula bem interessante. E na próxima aula também irei propor o desafio da aula 10. Então, aguardo vocês. Um forte abraço e até o próximo encontro.